Olá, eu sou a Giovana Duarte e na aula de hoje eu vou apresentar sobre os quatro pilares da programação orientada a objetos. Bom, a programação orientada a objetos é um paradigma de programação que organiza o software por meio de objetos que podem possuir características representadas pelos atributos e comportamentos e também pelos métodos. E os quatro pilares associados são abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. E ao longo da aula eu vou falar um pouco sobre eles e mostrar exemplos. Bom, a abstração. É... Esse conceito consiste em representar apenas as características e os comportamentos que são importantes para determinado contexto. Então, assim, deixando de lado os detalhes que não são necessários naquele momento. Então, a gente pode observar a abstração em situações do cotidiano, por exemplo. Um carro, ele para dirigir um carro, uma pessoa ela utiliza o volante, os pedais e o câmbio. Ela não precisa conhecer detalhadamente todo o funcionamento interno do motor para conseguir dirigir. Então, a pessoa ela interage com as partes necessárias para realizar determinada tarefa, enquanto diversos detalhes internos permanecem ocultos. E na programação podemos aplicar uma ideia semelhante. Bom, agora vamos observar um exemplo de abstração em Python. Na primeira linha, importamos ABC e Abstract Method do módulo ABC, que faz parte do próprio Python. E ABC é utilizado como base para a criação de classes abstratas, enquanto Abstract Method é utilizado para indicar que determinado método é abstrato. E uma classe abstrata, ela pode ser utilizada como uma estrutura geral para outras classes mais específicas. Bom, em seguida criamos uma classe chamada forma. Aqui entre parênteses utilizamos ABC, indicando que essa classe ela vai ser utilizada como uma classe base abstrata. E a ideia é representar o conceito geral de uma forma geométrica. E existem diferentes tipos de formas, como retângulos, círculos e triângulos. E todas podem possuir uma área, mas a maneira de calcular essa área depende do tipo específico de forma. Bom, sobre dentro da classe forma, a gente utilizou o decorador abstract method e antes do método calcular área. Esse método ele define uma operação que as classes concretas derivadas deverão implementar. A classe forma estabelece que uma forma deve possuir uma maneira de calcular sua área, mas não define um cálculo específico, porque cada tipo de forma possui uma fórmula diferente. E o comando pass, nesse caso, ele permite manter o método sem uma implementação concreta nesse ponto. Portanto, estamos definindo uma ideia geral e deixando os detalhes do cálculo para as classes mais específicas. Bom, aqui nós também criamos a classe retângulo, que entre parênteses colocamos a classe forma, indicando que o retângulo herda de forma. Como a classe forma definiu calcular área como método abstrato, a classe retângulo precisa fornecer uma implementação concreta desse método. Bom, aí no método init recebemos a largura e a altura do retângulo. Esses valores são armazenados nos atributos largura e altura do objeto. E aí, dessa forma, cada objeto da classe retângulo pode possuir suas próprias dimensões. Agora implementamos o método calcular área. Estamos trabalhando especificamente com um retângulo, sabemos que a área pode ser calculada multiplicando a largura pela altura. Portanto, o método retorna o resultado dessa multiplicação. E a classe abstrata definiu que deve existir, que é uma operação para calcular a área. Já a classe retângulo definiu como essa operação será utilizada para esse tipo específico de forma. Bom,
Em seguida, criamos um objeto da classe retângulo com a largura igual a 5 e a altura igual a 3. E, por fim, chamamos o método calcular área e imprimimos o resultado. Como multiplicamos por 5, ou como 5 multiplicado por 3 é igual a 15, o programa apresenta a área do retângulo como 15. E esse exemplo demonstra a abstração porque criamos uma estrutura geral, chamada forma, que estabelece uma operação essencial, enquanto a implementação concreta fica sob responsabilidade de uma classe específica. Bom, o próximo exemplo eu deixei aqui no slide e agora eu vou falar um pouquinho sobre encapsulamento. Bom, o encapsulamento ele está relacionado à ideia de proteger e controlar o acesso aos dados internos de um objeto. Então, em vez de permitir que qualquer parte do programa altere livremente determinados dados, podemos definir formas específicas de acesso e modificação. Então, a gente pode usar, por exemplo, uma conta bancária. Ela possui um saldo e em um sistema real não seria adequado permitir que o saldo fosse alterado de qualquer maneira. O ideal seria utilizar operações específicas, como depositar e sacar. E dessa forma, antes de realizar um saque, por exemplo, o programa ele podia verificar se existe saldo suficiente. E o encapsulamento ele permite que o próprio objeto controle como os seus dados serão utilizados ou modificados. Então, aí nesse exemplo do código, a gente tem a classe chamada conta, o atributo saldo foi escrito com dois sinais sublinhados antes do seu nome. Então, em Python, essa forma ela é utilizada para indicar que o atributo não deve ser acessado diretamente de fora da classe. Em vez disso, criamos métodos específicos. O método depositar permite adicionar um valor ao saldo, enquanto o método mostrar saldo permite visualizar o saldo. E aí, assim, o acesso aos dados do objeto ocorre de maneira mais controlada. Bom, o terceiro pilar é a herança. A herança, ela permite criar uma nova classe a partir de uma classe já existente. A nova classe, ela pode aproveitar características e comportamentos definidos anteriormente, evitando a repetição desnecessária de código. Então, para entender esse conceito, a gente pode pensar em uma classe chamada animal. Diferentes animais podem possuir características em comum, por exemplo, um cachorro e um gato possuem um nome e podem emitir algum tipo de som. Em vez de permitir todas essas características em classes completamente separadas, a gente pode criar uma classe mais geral, chamada animal, e depois a gente pode criar classes mais específicas, como cachorro e gato, que herdam características da classe animal. Bom, nesse código, primeiro criamos a classe animal, que possui o atributo nome, depois criamos a classe cachorro e gato, e aí, entre parênteses, eu coloquei a classe animal. Então, isso indica que cachorro e gato herdam da classe animal. Portanto, um objeto de classe cachorro ou de classe gato também pode possuir o atributo nome, sem que seja necessário repetir essa definição nas duas classes. E, além disso, cada classe possui seus próprios comportamentos específicos. Então, a classe cachorro, ela possui o método latir, e enquanto a classe gato possui o método miar. E aí a herança, portanto, permite reutilizar essa estrutura existente e criar classes mais específicas. Bom, o quarto pilar é o polimorfismo. E a palavra polimorfismo está relacionada à ideia de múltiplas formas. Na programação orientada a objetos, esses diferentes objetos eles podem responder de maneiras diferentes a uma mesma operação. Então, a gente pode continuar utilizando o exemplo dos animais. Aqui, um cachorro ele pode emitir o som au-au, enquanto um gato pode emitir o som miau. E os dois animais
realizam a ação de emitir um som, mas cada um apresenta um comportamento diferente. Bom, e aí nesse código aqui, tanto a classe cachorro quanto a classe gato possuem um método chamado emitir-som, porém o comportamento desse método é diferente em cada classe. Quando chamamos o método no objeto da classe cachorro, o resultado é au. E quando chamamos o mesmo método no objeto da classe gato, o resultado é miau. Então, a gente tem a mesma operação, chamada emitir-som, apresentando comportamentos diferentes, dependendo do objeto utilizado. E aí, esse é um exemplo simples de polimorfismo. Bom, aí aqui temos um resumo, né? Que antes de observarmos o exemplo final, eu vou resumir esses 4 conceitos. Abstração, então, consiste em representar apenas os elementos relevantes para determinado problema. O encapsulamento busca proteger e controlar o acesso aos dados internos de um objeto. A herança permite que uma classe reutilize características e comportamentos de outra classe. E o polimorfismo permite que uma mesma operação apresente comportamentos diferentes dependendo do objeto utilizado. E esses conceitos eles podem ser muito utilizados em conjunto durante o desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo completo aqui. Primeiro, criamos a classe chamada animal, e essa classe possui um método especial init, responsável por receber o nome do animal quando um objeto é criado. Também temos o método emitir-som, que apresenta uma mensagem genérica. E depois criamos a classe cachorro, entre parênteses, colocamos animal, indicando que a classe cachorro herda da classe animal. E aí, em seguida, definimos novamente o método emitir-som, porém agora o método apresenta o nome do cachorro e a mensagem au. Aí fazemos algo semelhante com a classe gato. Ela também herda da classe animal, mas ela apresenta uma implementação diferente com o método emitir-som. E aí, depois da classe, criamos 2 objetos. O primeiro é um objeto da classe cachorro, né, chamado Rex. E o segundo é um objeto da classe gato, chamado Mimi. E aí, por fim, chamamos o mesmo método emitir-som nos 2 objetos. E aí, aqui a saída do programa é que Rex diz au e Mimi diz miau. E aí podemos observar a herança, porque a classe cachorro e gato, elas foram criadas a partir da classe animal. E aí também podemos observar o polimorfismo, porque o mesmo método, chamado emitir-som, ele apresenta resultados diferentes dependendo do objeto. E aí, dessa forma, esse exemplo ele demonstra como os diferentes conceitos de orientação a objetos podem ser utilizados em conjuntos. Bom, aí aqui eu coloquei a lista de exercícios no GitHub com um gabarito. Vou ler aqui as questões. O primeiro, né? Considerando um sistema bancário, considerando que o sistema bancário não existe numa classe bancária, conta bancária, o saldo não pode ser alterado diretamente e as transações são realizadas por métodos como depositar, sacar e consultar saldo. Qual pilar da programação orientada a objetos está sendo aplicado, principalmente nessa situação? E aí, o principal pilar aplicado é o encapsulamento, né? Porque ele permite controlar o acesso aos dados internos de um objeto, e aí, nesse caso, o saldo não deve ser alterado diretamente. As alterações são realizadas por métodos específicos, como depositar e sacar, permitindo que a própria classe controle essas transações. Aí aqui temos sobre abstenção, então aqui cria uma classe abstrata chamada funcionário, contendo um método abstrato chamado calcular salário. E aí, em seguida, as duas classes derivadas, funcionário mensalista e funcionário horista.
Aqui na 3 temos sobre o encapsulamento, cria uma classe chamada conta bancária que possua um salário protegido contra acesso direto. Implemente os métodos depositar, sacar, consultar saldo. E o método sacar deve verificar se existe saldo suficiente antes de realizar uma operação. Aqui está a resposta. E aí aqui o atributo saldo é tratado como um atributo não destinado ao acesso direto externo. Então, as operações são realizadas pelos métodos da classe, demonstrando o conceito de encapsulamento. Aí, aqui, herança, cria uma chamada veículo, uma classe chamada veículo, contendo os atributos marca e modelo, e depois crie as aulas carro e moto, utilize a herança. E aí, cada classe derivada deverá possuir pelo menos um atributo ou método específico. E aí, aqui a classe carro e moto herdam os atributos e método de classe veículo, da classe veículo, também possui seus próprios comportamentos específicos. Aqui no 5 é sobre polimorfismo, né? Criam uma classe chamada animal e 3 classes derivadas: cachorro, gato e vaca. E todos devem possuir métodos chamado emitir-som, mas cada tipo de animal deverá apresentar um comportamento diferente. E aí aqui o método emitir-som, ele possui o mesmo nome, mas apresenta um comportamento diferente dependendo do objeto utilizado. Aqui o 6 é a integração dos pilares, né? Então, um pequeno sistema de pagamentos cria uma classe abstrata chamada pagamento, contendo o método abstrato chamado processar pagamentos. Depois crie duas classes, pagamento cartão e pagamento Pix. E cada classe implementada deverá o método processar pagamento de uma maneira diferente. E aí, ao final aqui, coloquei os conceitos, né, de abstração, herança e polimorfismo todos nesse código. Então, aqui a abstração, a classe pagamento define uma operação geral chamada processar pagamento, sem determinar uma única forma concreta de realizá-la. Aí aqui em herança, pagamento cartão e pagamento Pix herdam da classe pagamento, e o polimorfismo é o método processar pagamento que possui implementações diferentes em cada classe. Bom, e foi isso a videoaula de hoje. Nós conhecemos os 4 pilares da programação orientada a objetos, vimos os conceitos e exemplos. E foi isso. Muito obrigada por assistir e obrigada pela atenção.